like the speed of sound, like the speed of sound. Can't keep on. Bom dia a todos, esse é o nosso segundo episódio do Dasquion. Meu nome é Valentina Montanha. Eu sou Daniel Riz. E nós somos apresentadores. E hoje estamos aqui com o Murilo e com o Gustavo, do Demolei. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Murilo, sou o atual mestre conselheiro do capítulo União Nota Paulista, aqui de Dracena. O meu cargo ele pode ser traduzido como presidente da Ordem Demolei aqui de Dracena. Bom, eu sou o Gustavo, eu sou segundo conselheiro do capítulo União Nota Paulista, e meu cargo pode ser traduzido como o vice do vice-presidente do Demolei. Gente, para começar, o que é o Demolei? Bom, a Ordem Demolei, em inglês de básico, ela é uma fraternidade paramaçônica, ou seja, financiada pela maçonaria. Nós somos uma sociedade discreta que tem como principal objetivo a criação de jovens com o caráter e a moral lapidado, consequentemente tornando-se melhores homens no futuro. Certo, bom, eu também tenho uma dúvida. E o nome Demolei, ele vem da onde? De onde surgiu esse nome? Bom, a Ordem Demolei, ela é uma homenagem ao Jacques Demolay, o último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários. Jacques Demolay foi queimado vivo na fogueira em 1312, lá em Paris, depois de uma traição da coroa francesa. Jacques Demolay é tomado como mártir na nossa ordem, porque mesmo durante 7 anos de incessantes traições por parte do Papa e da coroa francesa, ele nunca entregou seus companheiros e nunca traiu a confiança que nele foi depositada, nos tornando para nós um exemplo de fidelidade e honra dos seus ideais. Certo, entendi. E, bom, nas reuniões de vocês, o que vocês são, públicas, privadas? Poderia falar um pouco o que acontece nessas reuniões, né, para a gente entender um pouco? Vamos lá, a gente tem tanto reuniões públicas como reuniões privadas. Vou começar pelas públicas, que inclusive a Montanha já até participou. Nas reuniões públicas a gente tem como exemplo a instalação dos oficiais. Aqui em Dracena a gente costuma chamar de poste, mas a instalação dos oficiais. Que é o momento que a gente instala uma nova diretoria do Demolei. Ou seja, é instalado o mestre conselheiro, o primeiro conselheiro, que seria como se fosse o vice, e o segundo conselheiro. Essas reuniões são públicas. Além de outro, a gente tem também outras cerimônias públicas, que seriam o Dia dos Pais e o Dia das Mães. Que aí a gente faz cerimônias que explicam o que é a Ordem Demolei, e a partir disso, e seria isso no sentido por exemplo, do amor filial, que é a primeira de nossas virtudes. Ela aparece no Dia dos Pais e no Dia das Mães. Você comentou das virtudes. Quais são as suas virtudes, as virtudes do Demolei? Bom, a gente tem 7 virtudes. O amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. Explicando melhor o que é elas, já como eu já expliquei o amor filial, vou começar pela reverência pelas coisas sagradas. A reverência pelas coisas sagradas por exemplo, a gente ter esse amor por Deus. A gente ter essa reverência a Deus, esse temor a Deus, que é o que o Demolei prega. E também outra coisa que a gente prega, dentro dessa virtude, é a gente ter um respeito a todas as religiões de maneira igual. Vamos entrar na cortesia? Você quer explicar alguma coisa? Tá bom, pode ir. Na cortesia, a gente vem, por exemplo, como a educação, que um Demolei tem que ter. Um Demolei, ele não pode ser... E passando pela cortesia, um Demolei tem que ser educado, tem que ser respeitoso com as pessoas, com os demais que estão em torno. Já o companheirismo, ela vem inclusive no centro das 7 velas, porque ela é a nossa união. O companheirismo vem com essa união que nós temos entre os membros. Por exemplo, a união que eu tenho com o Gustavo, a união que eu tenho com os demais Demoleis aqui da escola, e demais Demoleis até mesmo do Brasil inteiro. Fidelidade, e a gente vai para a fidelidade. Desculpa. A fidelidade a gente entra na questão do que? Fidelidade em parte... Por exemplo, ser fiel com a pessoa que está do seu lado, ser fiel com o seu irmão, por exemplo. O Demolei te conta um segredo. Ele é a pessoa que mais vai guardar esse segredo, porque ele tem, entre essas 7 virtudes, a fidelidade. Aí a gente vai para a pureza. A pureza não é só a pureza de corpo. Eu acho que nós 4 que praticam a pureza de corpo, mas a gente vem com a pureza de pensamento, a pureza de atitudes. Por exemplo, o Demolei, ele não vê maldade na atitude do próximo. Ele tenta olhar com um olhar mais sereno, um olhar de confiança para a próxima pessoa. Depois, o patriotismo. O patriotismo, ele é a 7ª virtude, e não é uma ideologia política.
Ele é uma questão de a gente honrar a nação, de honrar a pátria. Por exemplo, o Demolay sempre presta um voto dele, porque isso é um jeito de ser patriota. Não, por exemplo, não com uma ideologia política, e sim com uma vivência. Certo. Bom, em relação a tudo isso, também tenho mais uma dúvida, né? Bom, para você estar entrando no Demolay, né? Você poderia, sei lá, falar tipo, como a gente faz para entrar? Tem alguma maneira para entrar? Enfim, como funciona isso? Vamos lá, tem duas maneiras. Você quer explicar? Pode. Tem a maneira em que você se oferece a entrar na Ordem do Demolay, que aí você pode tanto entrar em contato com o membro do Demolay daqui da cidade, isso, tanto eu como o Gustavo, a gente se põe à disposição para isso. E tem como você ser indicado por um membro. Por exemplo, na questão do que? Você, quando foi indicado, você não sabe que você foi indicado. O membro te indicou, e daí a gente vai fazer um estudo sobre se você tem que entrar na Ordem Demolay ou não. Ou se você é apto a entrar no nosso capítulo. Sim. Nossa ordem. E se eu for mulher e tiver vontade de entrar, eu também posso? Ou é só um gênero masculino que pode entrar? Bom, a Ordem Demolay, ela é uma ordem masculina, porque nossos ensinamentos são mais voltados ao crescimento e à lapidação do caráter masculino, com ideais como a fidelidade, pureza, patriotismo, que são mais voltados ao crescimento moral masculino. Todavia, a maçonaria, ela também é patrocinadora de uma ordem chamada Filhas de Jó. A Filhas de Jó, ela também é uma ordem paramaçônica, tal qual o Demolay, só que ela é do público feminino. Eu não sei dizer muito sobre a Filhas de Jó, porque ela não está na nossa alçada, mas o que eu posso garantir é que ela é uma ordem paramaçônica, assim como a Ordem Demolay, e que ela é feita para mulheres. E como a maçonaria se afilia a vocês? Bom, a nossa relação com a ordem da maçonaria, ela é uma relação institucional, ou seja, a nossa ordem ela é paramaçônica, ela é patrocinada pela maçonaria. Nós, enquanto Ordem Demolay, fomos idealizados por um maçom chamado Frank Sherman Land, que era um maçom lá dos Estados Unidos, em 1919. Então nós temos essa relação institucional com a maçonaria. É claro que, enquanto Demolays, nós enxergamos os tios, ou seja, os maçons, como espelhos, que nós baseamos sempre emular em nossas vidas. Pois, por eles serem cidadãos que praticam o bem e que têm essa relação com as nossas virtudes, nós sempre enxergamos os tios maçons como um espelho. Certo. E, tipo, em questão das filantropias, que vocês também fazem algumas filantropias. Fazem? Em qual vocês, tipo, como funcionam essas filantropias? Eu acho que é legal a gente destacar a nossa principal filantropia, que é o Arrastão da Solidariedade. O Arrastão da Solidariedade, ele sempre acontece no final de semana mais perto do dia 18 de março, que é o dia do Demolay aqui no Brasil. Então, esse Arrastão da Solidariedade, ele funciona como? O arrastão chega, por exemplo, no domingo, que é o segundo dia do arrastão. A gente vai de porta em porta, por exemplo, aqui no Palmeiras, que é o bairro onde a gente sempre costuma fazer. A gente vai batendo de porta em porta para conseguir arrecadar alimento. E a gente também tem o primeiro dia, que é o dia que a gente vai nos mercados e também fica parando pessoa por pessoa para pedir esse alimento como doação. Inclusive, o Arrastão da Solidariedade do ano de 2024 teve mais de 60 toneladas de alimento arrecadado e todos foram doados. Vocês já fizeram um arrastão esse ano? Sim. Quantos? Foi mais do que? Não foi mais do que ano passado? Sabe dizer quanto foi? Bom, o arrastão desse ano, ele tomou Tomou proporção? Ele tomou proporções um pouco menores, porque ele não foi organizado, digamos assim, como deveria. Mas nós contamos sim com uma filantropia bastante ampla, a gente contou com bastante meninos. Eu não sei dizer ao certo quanto de material foi arrecadado, mas foi uma quantidade muito boa e também tudo foi doado. Uma dúvida que eu também tenho, né, é que, tipo, geralmente as coisas, né, as informações do Demolay, né, geralmente são meio fechadas, muita gente não sabe, né, geralmente não pode falar, as informações não podem vazar. Por que acontecem essas coisas? Bom, a Ordem Demolay, ela é uma sociedade discreta.
Ou seja, você pode saber que existe a Ordem Demolei, você pode saber que eu sou membro da Ordem Demolei. Todavia, nós somos discretos em relação aos acontecimentos de nossa ordem, principalmente porque nós somos uma ordem reservada aos nossos direitos. Enquanto membros da Ordem Demolei, nós sempre estamos em harmonia com nós mesmos. E por isso, nós temos essa discrição para com o mundo afora, para que nós possamos nutrir nossos ensinamentos e repassá-los para nós mesmos de uma maneira mais transparente e límpida. Certo. Vocês também falam de capítulo. O que são esses capítulos? Então, o capítulo seria como uma instituição Demolei em uma cidade. Por exemplo, o nosso capítulo hoje atua na cidade de Dracena, Tupi e Panorama. Então, o capítulo é, por exemplo, a parte do Demolei daqui de Dracena. Eu acho que dá para ser bem simplificado, Sim. vou colocar assim. E no caso, nós somos as duas lideranças do capítulo hoje em dia. Certo. Bom, acho que não tem muita mais dúvida, né? Também não tem mais nenhuma pergunta. E também vale ressaltar que são 1.249 capítulos atualmente aqui no Brasil, No Brasil, em todos os estados. em todos os estados. O último foi fundado em São Paulo. E eu esqueci Mês de passado. perguntar, o Luiz falou. Pra onde vocês doam os alimentos que vocês arrecadam? Alimentos, coisas do Normal. gênero? Desculpa se te interromper, mas normalmente a gente doa sempre para casa de passagem, para casa dos velhos, para a PAI sempre As instituições carentes, basicamente, quando uma instituição ela depende de doação, a Ordem Demolei se prontifica a ajudá-la. Seja a PAI, Casa dos Vicentinos, a Casa dos Idosos, até mesmo as igrejas daqui de Dracena. Nós sempre estamos aptos a doar para qualquer instituição e qualquer pessoa também. Um ponto muito legal que ele ressaltou foi que a gente não doa apenas para instituições, a gente doa para qualquer Para pessoa. pessoas, doação de cesta básica, doação de alimentos de higiene. Uhum. Sempre o capítulo está à disposição para doar, seja lá quem for ou o que for. E só entrar em contato com a gente se prontifica a doar o mais rápido possível. Exatamente. É isso, gente. Você tem mais alguma pergunta? Acho que não. Bom, Não tenho mais. Então acho que é isso, né? Bom, isso foi a nossa apresentação da Asquion. Se alguém tiver interesse aí, né, de se entrar no Demolei, né, algum interesse de fazer parte, né, é só entrar em contato com o Murilo que ele conversa com vocês aí e ajuda aí a guiar vocês no caminho. Muito obrigado. Muito obrigada. Até o Obrigado, próximo gente. episódio. Ele ajuda